Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Com a pandemia, a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Em função da sobrecarga das tarefas domésticas, a parcela de mulheres que estão em busca de trabalho chegou a 46,3% no segundo trimestre de 2020. Desde 1991, esse número não ficava abaixo de 50%. O problema da desigualdade de gênero faz parte da história do Brasil. As brasileiras passaram a votar apenas em 1932. Até meados da década de 60, as mulheres casadas precisavam da autorização do marido para entrar no mercado de trabalho. Só em 1988, a Constituição mudou a lei e consagrou uma suposta igualdade entre homens e mulheres. Mas ainda que seja um problema histórico, a situação das mulheres no mercado de trabalho piorou principalmente ao longo de 2020, exatamente por causa da pandemia e o isolamento social. Segmentos onde tem mais trabalhadoras, como o setor doméstico, comércio e serviços, foram muito afetados pela Covid-19 e, consequentemente, as mulheres foram mais prejudicadas. E para conversar sobre esse tema, a participação das mulheres no mercado de trabalho, nós convidamos a vice-presidenta da ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Lidiane Machado e Silva. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, no Band Entrevista. Eu que agradeço, Renata. Queria começar perguntando como é a atuação da ANPT, porque muitas pessoas ainda não conhecem, né? Não sabem como é que é essa atuação. Queria que você explicasse um pouco para a gente. A ANPT é uma associação que congrega os procuradores e as procuradoras do trabalho de todo o país. Os procuradores e as procuradoras do trabalho eles são membros do Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho tem como missão constitucional defender a ordem jurídica justa e os interesses individuais, os interesses coletivos e individuais homogêneos, desde que eles atinjam toda a coletividade. Então, quando a gente fala em proteção do direito do trabalho, o Ministério Público do Trabalho atua justamente para proteger aquele rol de direitos estabelecidos no artigo 7º da Constituição Federal. Em relação ao trabalho das mulheres, o artigo 7º, ele traz justamente, a Constituição traz justamente nesse artigo um inciso que trata da proteção do trabalho da mulher. Então, o Ministério Público do Trabalho, quando essa proteção ela abrange toda uma coletividade, o Ministério Público do Trabalho está autorizado a agir, seja verificando se um determinado empregador cometeu alguma irregularidade trabalhista, por exemplo, em relação ao meio ambiente do trabalho. Grávidas, elas são impedidas, por exemplo, de atuar em atividades insalubres. Sim. Então, se houver uma grávida atuando num ambiente insalubre, é possível que o Ministério Público do Trabalho atue naquele caso. Ou, por exemplo, se uma grávida for demitida simplesmente pela gravidez, né? É vedada essa demissão discriminatória ou a inobservância da estabilidade. Todos esses direitos, eles têm uma repercussão coletiva. E como eles têm uma repercussão coletiva, o Ministério Público do Trabalho atua para coibir essas irregularidades. E a ANPT, na condição de associação que congrega os membros do Ministério Público do Trabalho, também está atenta a essa pauta social. Então, a gente atua para aperfeiçoar a legislação trabalhista, atuando no Congresso Nacional, por exemplo, evitando que algumas leis que prejudicam o trabalhador e a trabalhadora brasileira sejam aprovadas, por exemplo. E atuam também junto ao Supremo Tribunal Federal, ajuizando ações ou participando de ações constitucionais que visam justamente discutir legislação que viola as regras constitucionais trabalhistas. Atua de uma forma mais macro, mas atua também no sentido de receber denúncias individuais? Sim, nós recebemos denúncias individuais. Acontece que, como a Constituição previu que o Ministério Público do Trabalho ele só atua quando houver interesse indisponível e coletivo, a gente verifica se aquela denúncia individual tem uma potencialidade lesiva que atinge a coletividade. Perfeito. Se houver uma potencialidade lesiva, como nos casos, por exemplo, de meio ambiente do trabalho, de assédio moral. Interessante. Entendeu? Então, essas violações, elas têm a potencialidade de afetar toda uma coletividade. Dispensa em massa, né? Quando por exemplo, o caso da Ford. Quando a Ford fecha uma fábrica no Brasil e quer demitir os trabalhadores sem uma negociação, o Ministério Público do Trabalho entra justamente para proteger
essa coletividade de trabalhadores e forçar que a Ford, fazer com que a Ford converse com os trabalhadores, né? Com que as empresas observem as regras para poder, por exemplo, fazer uma dispensa em massa. Perfeito. Voltando para essa questão das mulheres, as mulheres de fato foram mais atingidas no mercado de trabalho com essa pandemia? Sim, sem dúvida. A gente tem vários aspectos que se conjugaram e se revelaram nessa pandemia de forma absolutamente desfavorável às mulheres, né? Primeiro, as atividades em que originariamente as mulheres estão mais empregadas foram as mais afetadas. Sim. Por exemplo, o trabalho doméstico, a parte de serviços, né? O setor de serviços, salão de beleza, comércio, toda essa parte que sofreu com os lockdowns, com o fechamento por conta da pandemia foi afetada. Sem renda, as mulheres... sem renda, as empresas foram obrigadas a demitir. Uhum. E muitas dessas demissões recaíram sobre as mulheres. A próprio esquema doméstico, né, com as crianças em casa. Exatamente. As crianças em casa, sem ir para a escola, fizeram com que muitas mulheres também abdicassem dos seus empregos para poder cuidar daquela situação, porque originariamente essa obrigação e culturalmente aceita como uma obrigação feminina. Uhum. Apesar de que tudo mudou, né? A mulher foi inserida no mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que existem muitas mulheres que colocam a renda dentro de casa, né? Então, ou seja, a realidade mudou, mas a cultura não mudou, né? Exatamente, Renata. E, na verdade, as mulheres, elas sempre estiveram, de alguma forma, trabalhando, né? Seja Sim. inseridas formalmente no mercado de trabalho, a partir de uma determinada época da história, mas mesmo antes, historicamente, eram as mulheres responsáveis pela agricultura, pela confecção das roupas, dos calçados, né? Pelo beneficiamento das pequenas culturas. Então, café, as mulheres faziam beneficiamento. Então, elas sempre estiveram, de alguma forma, envolvidas nas atividades. Só que essas atividades, por conta do sistema em que a gente vive, elas foram consideradas atividades improdutivas, porque elas eram consideradas como não geradoras de riqueza. Entende? É um trabalho invisível, né? Exatamente. Então, esse trabalho foi cada vez mais ficando invisibilizado, cada vez mais entrando na casa e cada vez mais sendo desvalorizado. Isso faz com que as mulheres, apesar de o mercado de trabalho ter se aberto para elas, essa parcela desse trabalho ainda seja imposta para as mulheres. Sim. Nós falávamos sobre essa invisibilidade da mulher, não só no mercado de trabalho, mas no trabalho também doméstico. Falávamos que a mulher foi efetivamente mais afetada com a pandemia. De que forma a sociedade, o governo pode contribuir para reverter um pouco essa situação que a gente vive? Eu acho que do ponto de vista social, Renata, o que a gente pode fazer primeiro é reconhecer essa situação em que as mulheres vivem, né? Primeiro que elas são mais sobrecarregadas, elas são mais afetadas em momentos de crise e reconhecer o papel do homem nesse contexto, porque é importante que os homens reconheçam essa situação e passem a dividir essa sobrecarga que existe em relação às mulheres, por exemplo, com as tarefas domésticas, os cuidados com os filhos, né? E outra coisa, do ponto de vista do governo, que a gente pode esperar é que o governo execute, pense em políticas públicas que criem um ambiente favorável para a inserção da mulher no mercado de trabalho, para a qualificação profissional, para que ela consiga ascender profissionalmente e não fique apenas em cargos ditos subalternos, mas que elas consigam ascender a cargos de chefia, de comandos de organização e de corporações. Então, é preciso criar todo um ambiente propício, porque não dá para a gente colocar na conta da mulher como se fosse uma escolha individual dela não querer progredir profissionalmente ou se conformar com determinado emprego, porque muitas vezes, na maioria das vezes, ela é impelida àquela situação. Ela precisa sustentar um filho, ela precisa sustentar um pai, uma mãe doente, e essa responsabilidade a sociedade brasileira, infelizmente, ainda atribui às mulheres. Então, não dá simplesmente para a gente colocar na conta da mulher como se elas
fizesse essa escolha voluntária de que a partir daqui não me cabe naquele espaço. Não, muitas vezes o espaço não se abre para ela. Sim. Não há, por exemplo, creche para ela deixar o filho para poder fazer um curso ou se dedicar melhor ao trabalho, ou todas aquelas responsabilidades que deveriam ser compartilhadas recaem só sobre ela e não só em relação aos filhos, mas muitas mulheres chegam a um determinado momento que passam a cuidar dos pais, de uma tia, de um vizinho. Na pandemia a gente viu muito isso e isso sobrecarrega a mulher. Sim, com certeza. Eu ia comentar exatamente isso, que existem vários estudos que mostram que muitas mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho engravidam e não voltam ao mercado de trabalho porque não tem com quem deixar seus filhos. Não tem creche pública e não tem dinheiro para pagar uma creche ou alguém para cuidar dos filhos. Então, a gente está falando de coisa básica. Básica, exatamente. Coisas muito básicas e que, se fossem efetivamente implementadas, modificariam a realidade da mulher. Não só isso, por exemplo, essa responsabilidade atribuída à mulher de que é ela que deve sair para poder resolver um problema de um filho na escola ou de um problema qualquer doméstico ou um problema de saúde de um filho. Então, essa responsabilidade, se ela fosse compartilhada entre homens e mulheres, as mulheres não seriam consideradas um investimento ruim para uma empresa, porque muitas vezes é isso que elas são, consideradas um investimento ruim, considerando toda essa carga que tem por trás, parece que é por vontade própria que elas não se dedicam ao trabalho, não se dedicam, por exemplo, a fazer um curso que capacite ainda mais. Pelo contrário, as mulheres elas são sedentas de ocupar posições de poder, elas são sedentas de ocupar e são capazes, absolutamente capazes de ocupar qualquer posição. Dedicadas, capazes, falta oportunidade. Exatamente. E existe discriminação ainda no mercado de trabalho? Com certeza. Hoje, essa discriminação talvez ela exista de uma forma mais velada, né? Mas o que a gente percebe é que há determinadas características que as empresas, as corporações, o serviço público buscam nas pessoas que são completamente deturpadas quando se trata de uma mulher. Por exemplo, quando uma mulher ela é assertiva, ela é impositiva, ela consegue ter um poder de comando ali, ela logo é taxada de agressiva, por exemplo. Essas qualidades não são vistas dessa forma pejorativa num homem. Não, jamais. Elas são, pelo contrário, festejadas quando um homem tem essa capacidade de liderança, essa capacidade de se impor, essa capacidade de se colocar. E tem muitas mulheres que possuem essa capacidade, mas são absolutamente subestimadas na hora de exercê-las. E são colocadas sempre em xeque, têm sua capacidade colocada sempre em xeque apenas pelo fato de serem mulheres. Eu desafio alguma mulher que nunca tenha ouvido numa discussão mais acalorada por um determinado ponto de vista a seguinte frase: você está de TPM. Então, todas as questões femininas, elas são atribuídas a uma falta de controle. Todas essas características. Uma conotação sexual. Uma conotação também. Sexual. Se você chegou a determinado posto, você, de alguma forma, tentou seduzir alguém, isso é muito injusto. É muito cruel, injusto chega a ser e cruel. E muito injusto e cruel. É muito cruel mesmo, assim. E são coisas que todos nós devemos estar atentos, porque muitas vezes as pessoas soltam uma piada. Pode até ser inofensiva, mas eu acho que cabe toda a sociedade chegar e falar, olha, isso é machismo, né? Não precisa ser de forma agressiva, você não precisa mostrar para o outro de forma agressiva, mas tem que ser falado, as coisas precisam ser faladas. E nós precisamos do apoio dos homens também nesse sentido, né? Sim, as mulheres elas já conquistaram um espaço que a gente precisa agora não deixar que ele retroceda, né? Como a gente viu, o mercado de trabalho da mulher deu uma encolhida na pandemia, mas a gente precisa a todo tempo reafirmar e expandir para que várias mulheres, cada vez mais mulheres, consigam ingressar no mercado de trabalho e alçar postos de comando, ascender profissionalmente. Os homens, eles fazem parte da sociedade e eles são os grandes destinatários desse privilégio que a sociedade patriarcal construiu. Então,
cabe a eles, reconhecendo essa parcela deles de responsabilidade por essa situação, rever seus posicionamentos. Realmente não subestimar a inteligência de uma mulher, se colocar quando houver uma piada machista ou qualquer conduta que reforce esse machismo, né? Porque a gente vive numa sociedade. Não dá para a gente separar homens e mulheres e cada um viver nesse mundo. Isso, né? Exatamente. Não precisa disso. Exatamente. Pelo contrário, o que a gente quer é que todo mundo entenda a circunstância, a situação delicada e que é ser mulher numa sociedade como a brasileira, que mata muitas mulheres simplesmente pelo fato de ser mulher, em que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada. Então, a nossa sociedade ela é muito hostil. Se a gente não contar com a participação dos homens e com a conscientização das mulheres, do poder que elas têm, da capacidade que elas têm, dificilmente a gente consegue alterar essa realidade social. Sim, com certeza. Nós falávamos sobre toda essa questão envolvendo a mulher e que, no fundo, existe um machismo muito grande na nossa sociedade, né? O Brasil, a gente sabe que ainda é muito machista e isso é um reflexo direto do número de feminicídios que, inclusive, você estava falando, nós falávamos sobre isso no bloco passado. Durante a pandemia, também, estudos apontam que, infelizmente, a violência contra a mulher aumentou, né? Sim, porque ficamos todos confinados em casa. A mulher e o seu agressor. A mulher perdeu a renda dela, ou seja, a possibilidade dela virar ser independente financeiramente e sair daquela situação de abuso. O sistema brasileiro ele não é preparado para acolher essa mulher. Pelo contrário, muitas vezes a gente culpabiliza a vítima. Sim. Muitas vezes. Então, esse conjunto de fatores fez com que na pandemia o número de feminicídios disparasse. E é uma realidade tão cruel você saber que você é uma pessoa que vive sob constante ameaça simplesmente pelo fato de você pertencer a um gênero que não é o gênero dominante, ou seja, não é o homem hétero cis. A situação das mulheres negras é ainda pior, porque como a gente já conversou anteriormente, as atividades em que elas estavam mais empregadas foram justamente as atividades mais afetadas pela pandemia. Elas vivem em condição de mais vulnerabilidade. Então, não dá para a gente falar sobre mercado de trabalho da mulher, sobre violência contra a mulher, sem fazer essa interseccionalidade em relação à situação das mulheres negras. Que se a situação das mulheres brancas é uma situação difícil, a situação das mulheres negras é realmente preocupante aqui no Brasil. E, de fato, a gente olhar com um olhar mais amplo, se a gente não tiver políticas públicas voltadas para esse público, para as mulheres negras, para as mulheres que moram na periferia, se o Estado não se voltar com políticas para essas pessoas, a gente dificilmente vai conseguir sair desse ciclo, né? Exatamente, porque a nossa cultura, ela valoriza muito o que se chama de meritocracia. Sim. Só que não existe meritocracia numa sociedade em que não há igualdade de oportunidades. Claro. Então, a gente não pode atribuir a uma mulher negra que vive numa situação de vulnerabilidade social, que vive numa situação de relação abusiva, que ela tenha uma força de vontade superior que a faça milagrosamente sair daquela situação. É muito difícil. Está passando fome, está apanhando, está vendo os filhos apanharem. Exatamente. A realidade, ela é cruel com essas mulheres. É preciso que o Estado empodere essas mulheres. É preciso que o Estado dê a elas condição financeira de sair daquela situação abusiva, porque muitas não deixam, por exemplo, o abusador, porque não tem condição de manter a si e a seus filhos. É preciso que a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela seja eficazmente aplicada no sentido de afastar aquele abusador do seio familiar, de não permitir o contato com as vítimas, né? Porque enquanto o Estado brasileiro não se comprometer de verdade com a proteção da mulher, com a proteção da infância, que é intimamente ligada à proteção da mulher, enquanto a gente não se comprometer realmente com a concretização do princípio da igualdade que é previsto na Constituição, dificilmente as coisas vão mudar, porque
é importante, a gente não pode ficar esperando só uma mudança cultural. O Estado tem que intervir em determinadas situações para promover, provocar e fomentar essa mudança cultural. Eu me lembro muito de quando eu era criança que não era cultura usar cinto de segurança. O Estado precisou intervir, aplicar uma multa, fazer uma intervenção. E hoje é inimaginável você entrar num carro e não já colocar o cinto de segurança. E é interessante que assim, as crianças já fazem isso automaticamente, né? Então, se vier uma educação desde a infância, você já vai perpetuar isso. Exatamente. Então, espaços como esse, que a gente pode falar abertamente sobre isso, né? Sobre essa desigualdade de gênero, sobre a situação das mulheres negras, que é de especial vulnerabilidade, sobre os impactos negativos que a pandemia trouxe, não só no sentido do mercado de trabalho, mas de sobrecarga mental, de adoecimento das mulheres, a gente precisa falar sobre isso, precisa trazer esse tema para a discussão e precisa verificar em que medida a gente pode, pessoa física, não só esperar do poder público também, mas pessoa física, mudar essa situação, né? Em que medida a gente pode agir perante a sociedade para promover e ser protagonista de uma mudança social? Certamente. E você falou um ponto que é muito interessante, que, assim, em geral, a mulher tende a ser culpada ou responsabilizada pelas coisas, né? Então, se há um estupro, é porque ela estava com tal roupa, o que é extremamente absurdo. Então, a gente ouve, não, porque gosta de apanhar. Não, ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Então, a gente precisa tentar se aprofundar, ter empatia e se aprofundar em determinadas realidades que não são as nossas realidades. Exatamente. É como eu disse, a minha condição de mulher branca já me traz um privilégio em relação a essas mulheres, né? Então, é importante que a gente realmente promova a empatia, a escuta, não simplesmente haja por um senso comum, né? A vítima, ela nunca é culpada. Ela precisa de ajuda. E ela se acha culpada também, né? A gente vive numa sociedade em que a própria mulher se sente culpada também. Exatamente. Quantos estupros são, por exemplo, não são notificados justamente porque a mulher se sente culpada? Quantas vezes nós mesmos que vivemos num ambiente dito um pouco mais seguro, nós já pensamos, mas será que essa roupa está adequada? Será que eu não vou provocar determinados olhares? Isso é muito injusto. Demais e cruel, né? O que eu fiz? Então é isso, é empoderar mais realmente a mulher, pensar em dar renda para essa mulher, porque você depender economicamente de um homem é terrível. É uma das formas, o trabalho digno, o trabalho decente é uma das melhores formas de empoderamento feminino, né? A possibilidade de você não só trabalhar com aquilo que lhe permite trazer seu sustento, trazer sustento à sua família, mas que lhe confira dignidade. A partir daí, é muito mais fácil o caminho do empoderamento feminino. Com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi ótima a nossa conversa, viu? Eu que agradeço, Renata. Muito obrigada. E o Boi de Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. Até sábado que vem. Tchau, tchau.